Música animada, né? Pessoal, que bom ver vocês todos. Estamos iniciando a nossa nova série We Are Family, falando sobre família. Eu quero que você fique tranquilo. Se você fala assim, poxa, eu não sou casado, Deus vai falar com você. Mesmo se você for solteiro, se você for casado, se você for divorciado, separado, viúvo, se você for recasado, Deus vai falar com você. Nós estamos mensagens que eu sei que Deus vai tocar profundamente na sua vida. Se você quer mergulhar um pouco mais, nós achamos alguns livros do meu autor favorito aqui. 3 livros, eu acho que nós estamos com um combo especial. 3 livros, eu acho que é R$30, é isso mesmo? É isso mesmo? Então, vai ser R$30 hoje. Então, aproveita, tá bom? Então, o primeiro livro é Personal Trainer Espiritual. Segundo livro, para vocês que são jovens, quase tudo que você sempre quis saber sobre sexo, namoro e casamento, mas ninguém teve coragem de contar a você até agora, tá bom? E aí, o terceiro livro é Antes que o Casamento nos Separe. Como fazer do seu casamento um pedacinho do céu e não uma filial do inferno. Esses 3 livros fui eu que escrevi e eu posso te dizer que eu escrevi de experiência própria, tá? Os 3, então se você quiser aprender todos os meus segredos, R$30 é o que vale, tá bom? Pessoal, também quero também falar que nós vamos estar, eu e Renê, nós vamos estar aqui fazendo às quartas-feiras 3 mensagens que vão ser um bate-papo, uma entrevista. Para vocês que estão no online, isso vai ser passado na quinta-feira no online. Para vocês que são de outros campos e querem assistir, vocês podem assistir pelo nosso YouTube, mas vão ser 3 mensagens muito importantes que eu quero encorajar vocês a assistirem. Vão ser casamento e divórcio e recasamento. Nós vamos fazer uma entrevista falando sobre isso. Depois, na segunda quarta-feira, vamos falar sobre como ter um casamento abençoado. Eu sou casado a Renê há 27 anos e 28 anos. Ela é a minha primeira esposa, minha única esposa, tá? Então, também nós vamos falar no terceiro domingo como ter uma família que gera um legado. Todos os meus filhos ministram, todos os meus filhos atuam no ministério, todos eles. Não tenho nenhum filho, nunca tive filho desviado. E vamos estar falando sobre como ter filhos que continuam tendo legado. E no quarto domingo, na quarta-feira, nós vamos falar sobre criação de filhos. Então, vão ser 4 mensagens importantes para você que está no online, para você assistir, mas também para vocês, aqui para vocês virem. Então, convido vocês a chamarem amigos, convido vocês a chamarem pessoas para os domingos, 4 domingos que vão ser impactantes, independente da sua situação familiar, tá? Vão ser mensagens que vão ser impactantes. Hoje, a primeira mensagem, nós vamos falar, e o título dessa mensagem é Famílias Quebradas. Quantos de vocês conhecem alguma família que já passou por alguma dificuldade? Ok, e quantos de vocês conhecem alguma família que nunca passou por uma dificuldade? Exatamente. Todas as famílias passam por dificuldades. E o problema é que muitas vezes, quando você está passando por uma dificuldade, muitas vezes nós temos uma tendência a querer nos isolarmos a nossa vida, pensando assim, é só eu que passo por essas coisas. Então hoje eu quero assim abrir o jogo com vocês e mostrar um pouquinho da realidade do que realmente acontece nos bastidores de famílias, o que realmente acontece nos bastidores de casamentos. Mas mais do que isso, eu quero cavar aqui na Bíblia e mostrar a vocês o que acontece assim, o que aconteceu na primeira família, no primeiro casamento que houve. O primeiro casamento, eu quero que vocês vejam isso principalmente. Então, nós vamos estar olhando aqui na Bíblia. Então, quero já que vocês abrem aqui para Gênesis capítulo 3, versículo 1.
E vamos ler aqui, diz o seguinte: ora, a serpente era mais astuto do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? E veja bem, é muito importante, toda vez que Satanás vem tentar, ele tenta as pessoas através de questionar o que Deus falou. Então, de novo, aqui a mesma coisa. Ele veio e falou assim: foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim, e na realidade foi praticamente o oposto do que Deus disse. Não, nós não temos tempo para ver isso, mas Deus falou assim: coma livremente de todas as árvores do jardim, só não como da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Mas Deus falou assim: coma livremente, e tinha muitas árvores frutíferas, Deus falou que podia comer livremente, e Satanás falou assim: é verdade, e isso é o que é religião. Religião fala assim: não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Né? Na Ilã, a gente fala assim: iPod. Né? iPod. Na realidade, Deus fala, o coração de Deus é liberdade. Né? Gálatas 5:1, foi por liberdade que Cristo nos libertou. Então nós não vamos voltar mais ao jugo da escravidão. O que Deus mais quer é que você tenha liberdade. Agora, isso significa liberdade da escravidão do pecado. Isso significa isso. Mas como é que nós conseguimos isso? Vamos continuar lendo aqui. Não como de nenhum fruto. E respondeu a mulher serpente: não, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Não é exatamente isso que Deus disse, né? Mas é uma outra mensagem isso. Deus tinha duas árvores no meio do jardim, e uma das árvores no meio do jardim era muito importante participar, é a árvore da vida. Mas Eva se misturou um pouquinho ali, e aí ela se misturou um pouquinho mais, ela falou assim: nem toque nele. Deus nunca falou isso, isso é religião, acrescentando leis e regras ao que Deus falou. Deus nunca falou nem toque, ela acrescentou isso, porque ela nunca ouviu Deus falar, ela só ouviu de Adão, se você ler a história. Mas vamos continuar. Ao contrário, vocês morrerão. E aí Satanás viu que ela estava um pouquinho embrulhada na história, ele entrou e começou a embrulhar um pouco mais, e falou: não é nada disso, não é nada disso. Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dela comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como deuses e conhecedores do bem e do mal. E quando a mulher viu, isso aqui é o que eu quero que você veja, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, número 1, e era atraente aos olhos, número 2, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Ali foi o início de todos os problemas. Antes desse momento, todos os seres humanos, toda a humanidade na Terra, só tinha Adão e Eva, mas mesmo assim, toda a humanidade na Terra tinham relacionamentos perfeitos entre eles e com Deus. Antes desse momento, todos os relacionamentos na Terra, da humanidade toda, eram relacionamentos perfeitos entre um e o outro e com Deus. Depois desse momento, todos os relacionamentos da humanidade entre humanos e Deus estavam quebrados. Veja bem, a gente está falando sobre família, falando sobre relacionamentos. Antes desse momento, todos os relacionamentos eram perfeitos, e depois desse momento, todos os relacionamentos estavam quebrados. Hoje, todos nós herdamos um DNA espiritual, e todos nós vimos de uma família quebrada. Mas pastor, minha família, meu pai e minha mãe ainda estão morando juntos. Sim, ok, tudo bem. Mas como falamos no início, toda família, não tem nenhuma família que tem relacionamentos perfeitos, não tem nenhuma família que não passa por dificuldades. Por quê? Porque todas as famílias herdaram o problema que veio desse momento aqui, onde todas as famílias têm problemas, todas as famílias estão quebradas, e nós
seres humanos, hoje, nós herdamos essa característica pecaminosa que gera relacionamentos quebrados. Essa característica pecaminosa que faz com que relacionamentos que foram projetados por Deus para serem puros, que acabam sendo quebrados. Por isso que em volta de nós constantemente temos relacionamentos quebrados. Por isso, até no nosso casamento, até um casamento bom, eu e Renê, até num casamento eu e Renê, nós temos brigas, nós temos momentos onde nosso relacionamento está em quebra. E todos nós estamos em um relacionamento quebrado. Então hoje, a mensagem de hoje é derivada disso. É derivada exatamente desse versículo, onde todos os relacionamentos da humanidade, depois disso, foram quebrados. Todos. Entre eles e entre humanos e Deus. E o que é interessante se colocar ali, essa passagem de novo, a razão que os relacionamentos foram quebrados, as mesmas 3 razões que estão ali nesse versículo, são as mesmas 3 razões que todos os relacionamentos são quebrados hoje. Mesmas 3 razões. Coloca de novo. Primeira razão é que a árvore parecia agradável ao paladar. A primeira razão é que é uma cobiça da carne. É algo que atrai, é uma cobiça da carne. Segunda, era atraente aos olhos, é uma cobiça dos olhos. E a terceira coisa, desejável para obter discernimento, é orgulho. Deixa eu mostrar um outro versículo que mostra a mesma coisa no Novo Testamento, as mesmas 3 coisas. Se você olhar aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 16, coloca aí, mesmas 3 coisas, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, o orgulho do que você pode ter. Tá? Ela viu que a árvore, que o fruto podia dar a ela conhecimento, ela viu que o fruto podia dar a ela algo que ela podia ter que ela não tinha antes. Orgulho. Tudo que há no mundo não provém do Pai, mas do mundo. Escute aqui. A notícia boa é que Satanás não tem truques novos. Ele sempre usa os mesmos 3 truques para tropeçar todo mundo. Ele sempre usa os mesmos 3 truques para tropeçar a sua família. Ele sempre usa os mesmos 3 truques. Então, nós podemos nos preparar, nós podemos nos aprender. Ele sempre vai usar essas mesmas 3 coisas para nos tropeçar. O que são? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e o orgulho na nossa vida. Então hoje eu quero falar com vocês sobre essas 3 coisas, só que eu vou assim colocar uma roupagem um pouquinho diferente, tá? Uma roupagem um pouquinho diferente, e falar sobre 3 áreas que Satanás usa para tropeçar e para gerar quebras nos nossos relacionamentos dentro da nossa família. Primeira coisa é vergonha. Primeira coisa é vergonha. Se você olhar ali de novo, no livro de Gênesis, descendo aquela mesma passagem, Gênesis capítulo 3, agora seguindo do versículo 7 em diante, diz o seguinte: os olhos dos 2 se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Agora, você imagina, não deu muito certo, né? Eu não sei se você já tentou costurar folhas de uma figueira para tentar se cobrir. Não funciona, pelo menos não muito bem, né? Pelo menos para mim não funcionaria, né? Pessoas grandes não funcionam. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Eles se esconderam. Por que eles se esconderam? Porque eles perceberam que estavam nus e eles estavam envergonhados. Então eles se esconderam do Senhor. Por que eles se esconderam? Porque eles estavam envergonhados. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Por que eles estavam envergonhados?
Eles estavam envergonhados porque estavam nus. Mas por que estavam envergonhados? Porque estavam nus. Vamos continuar. Mas o Senhor chamou o homem e perguntou: onde está você? E ele respondeu: ouvi seus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu. Ele, na realidade, ficou com medo porque ele tinha vergonha de ser visto nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto que estava da árvore da qual lhe proibi comer. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eles eram os únicos seres humanos na terra. E Adão já tinha visto Eva nu, e Eva já tinha visto Adão nu. De quem que eles estavam com vergonha de estarem nus? Quem? Dos macacos rindo deles? Por que eles estavam com vergonha de estarem nus? O que? O chimpanzé? Não sei. De quem que eles estavam com vergonha? De Deus? De um dos outros? Por que eles estavam com vergonha? Vergonha é algo que vem sempre como consequência de pecado. Deixa eu falar de novo isso. Vergonha é o que vem sobre a nossa vida como consequência de pecado. É o que sempre vem sobre a nossa vida. Quando vem pecado, o que vem como consequência é vergonha. Vergonha é o que nos ataca. Eu tive medo porque eu estava nu. É a consequência. Primeira consequência é vergonha. E o que Deus fez para sarar isso? Gênesis 3, 21. E o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Agora, por que ele fez roupas de pele? Bom, primeiro porque roupas de figueira não dava certo. Mas, além do óbvio de não dar certo, o que é teologicamente um pouco mais profundo do que isso, é que teve que haver morte para que o pecado fosse coberto. Até esse momento, até esse momento, nada no jardim do Éden tinha morrido. Você pode ler aí. Até esse momento, nada no jardim do Éden tinha morrido. Até esse momento, imagina você pegar uma criança inocente e você pegar um coelhinho bonito e você matar o coelhinho na frente da criança. A criança inocente, e alguém vem e mata o coelhinho e tira a pele na frente da criança do coelhinho. Foi o que Deus fez na frente de duas pessoas que nunca tinha nem sonhado do conceito de morte. O conceito total de morte não existiu. Por quê? Porque a única maneira de remover vergonha é o derramar de sangue. A única maneira de remover vergonha é o derramar de sangue. E a consequência, vergonha vem quando nós pecamos. A única maneira de remover vergonha é o derramar de sangue. Por quê? Olha em Isaías 61, versículo 10, olha o que diz. Pois ele me vestiu com as vestes de salvação e sobre mim impôs o manto da justiça. A única maneira de você se vestir de justiça é através do sangue, a única maneira de você cobrir a sua nudez, ou de você redimir a sua vergonha, é de você ser vestido com justiça. Agora, o que é muito importante aqui, eu quero que vocês agarrem isso aqui tem muito a ver com a Ilã também, o nosso jeito de pensar, que tem uma diferença muito grande entre você se vestir de justiça e você se esforçar para viver uma vida santa, tá? E eu falo isso com muito cuidado porque sim, nós deveríamos viver uma vida santa, mas a sua justiça nunca vai ser conquistada por você se esforçar para viver uma vida santa. E eu sei que isso pode parecer heresia para alguns de vocês, mas o que o ser humano tenta fazer ele peca, ele fica com medo e vergonha, então ele tenta cobrir a vergonha dele através de se esforçar para viver uma vida santa. E ele fala assim, mas da próxima vez eu não vou pecar.
E ele tenta, não, mas da próxima vez eu não vou fazer isso. E ele tenta, na sua própria força, resolver algo que ele não consegue resolver, porque só o sangue de Cristo consegue resolver. Isso aqui é muito importante, porque é a diferença entre religião e relacionamento. E tem muitas pessoas em muitas igrejas. E escute bem, eu não estou falando que não é importante viver uma vida correta e viver uma vida santa. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que a gente também não tem que se esforçar para viver uma vida santa. Mas, só para ser bem claro, você não vai conseguir resolver a sua vergonha e se vestir de justiça através do seu próprio esforço. Não vai acontecer e você vai se viver constantemente frustrado e você nunca vai conseguir se desfazer da vergonha e colocar a justiça de Deus. Você nunca vai conseguir, porque a justiça de Deus precisa ser colocada sobre você por Deus. Da mesma forma de Adão e Eva, depois que eles pecaram, Deus teve que vestir eles. Eles não podiam se vestir. Deus teve que vestir eles. Eles não podiam se vestir. Coloca um outro versículo aí, muito importante, que eu quero que vocês vejam, muito importante. 2 Coríntios 5:21, olha o que diz aqui. Deus se tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos a justiça de Deus. Deus olhou para você e Ele escolheu chamar você e dizer que você é a justiça dele. Por quê? Por causa de Jesus, que não tinha pecado, Ele se tornou pecado para que aos olhos de Deus você fosse feita a justiça de Deus. A única maneira de você, da vergonha do pecado ser sarado na sua vida, é o sangue de Jesus. E você não pode fazer isso você mesmo. E se você tentar fazer isso você mesmo, isso se chama religião. E eu não estou dizendo que nós não deveríamos viver uma vida santa. A gente prega sobre isso, é uma outra pregação. A gente fala sobre. Eu não estou dizendo que graça é viver de qualquer jeito. Pelo amor de Deus, não me interprete mal. Mas você não vai conseguir sarar a sua vergonha. Você não vai conseguir sarar a sua necessidade de ser a justiça de Deus com a sua própria força. Você não vai conseguir. E isso é essencial você entender isso. E na sua família, os problemas da sua família, você não vai conseguir sarar através do seu próprio esforço. Você não vai conseguir sarar através de... eu sou a favor de seminários sobre casamentos, a gente faz isso, mas não é isso que vai resolver. É o sangue de Cristo sobre a sua família, sobre a sua mente, sobre a sua vida que vai resolver isso. Vocês estão entendendo? É a única coisa. As outras, sabedoria, ensinamentos, é tudo ótimo, mas não é isso que vai remover a sua vergonha. Olha o que diz Romanos 4:3, o que diz a Escritura. Abraão creu em Deus e isso foi creditado a ele como justiça. É um termo de contabilidade. Porque Abraão creu, foi depositado na conta dele justiça. É algo que foi dado, Deus quer dar a você isso, e isso é acessado por fé, queridos. Tá bom? É acessado por fé. Então a primeira coisa é essa questão. Primeira coisa, o grande problema com justiça é pessoas tentam conquistar elas mesmas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. De repente, você está batalhando algo e você pensa que você está sozinho nisso. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui, depois que você entregou sua vida a Jesus, não sei se foi ontem, ou se foi 10 anos atrás, ou 20 anos atrás, mas depois que você entregou sua vida a Jesus, ainda caiu, ainda tropeçou, ainda teve um problema com o pecado alguma vez na sua vida, depois que você entregou a vida a Jesus?
Não, levante sua mão, se isso é você. Levante sua mão, levante sua mão. Agora dá uma olhada. Levante sua mão e dá uma olhada. Olha quanta gente pecaminosa vai para a Igreja Luz das Nações. Olha só, querido, olha, o problema é que sim, nós precisamos ser sarados disso. Sim, nós precisamos ser cobertos, mas a única coisa que cobre isso é o sangue de Cristo. A única coisa que... E nós em fé recebemos e falamos assim, Senhor, obrigado, estamos gratos. Não significa que a gente não tem a responsabilidade de viver uma vida correta, mas não é o nosso esforço que vai colocar, que vai remover a vergonha do pecado. Isso foi removido pelo sangue de Cristo. E a gente tem que receber isso. Amém? Ok? Segunda coisa que vem por causa do pecado em nossa vida é a questão de culpa. É a questão de culpa. Descendo aqui a história da destruição da família, descendo aqui Gênesis 3, seguindo aí a história, Gênesis 3, versículo 11, diz o seguinte: e Deus perguntou, quem lhes disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi comer? E disse o homem, olha só, Adão conseguiu colocar a culpa em duas pessoas em 3 palavras. Olha, é incrível. Adão falou assim, foi a mulher que me destes. Adão, quem disse que, quem falou que aconteceu? Adão falou assim, foi a mulher que Deus me deu. Não foi minha culpa, foi a culpa da mulher, e tua culpa também, Deus, tua culpa também, não foi a minha culpa, né? Incrível que a segunda coisa que destrói famílias é culpa. E aí, continuando aqui, interessante, foi a mulher que me desse por companheira, que me deu o fruto da árvore que eu comi. O que ele estava dizendo? Quando a mulher apareceu, é que tudo deu errado. É o que ele falou. Enquanto tinha só macaco, estava tudo ok. Mas quando chegou essa mulher que tu me desse, aí tudo foi pro brejo. É isso. E aí, e o senhor perguntou então à mulher, o que foi que você fez? E respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. É interessante, a serpente me enganou e eu comi. É tudo culpa de Satanás. Não é minha culpa, é culpa do diabo. Não é minha culpa, é culpa do diabo. Foi o diabo que me fez. O diabo que me fez fazer. É interessante. O ser humano, esse negócio de culpa é tão interessante. Constantemente nós colocamos culpa em outras pessoas. Nós somos peritos em atribuir culpa a outras pessoas. É o que a gente faz o tempo todo. E isso sempre quebra relacionamentos. Quando nós pegamos culpa e atribuímos a outro, sempre quebra relacionamentos. Sabe por quê? Porque isso é a característica de Satanás. Olha só, em Apocalipse 12, 10. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia, agora veio da sua salvação o poder do reino do nosso Deus e a autoridade do Senhor, do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Quando você pega a culpa e coloca a culpa, você está agindo na característica de Satanás. E não só isso, diz que ele é o acusador dos nossos irmãos. Olha só quem nós acabamos culpando. Nós acabamos culpando os nossos irmãos. Isso é a característica Satanás. Então, quando nós colocamos a culpa, e nós queremos sempre atribuir culpa a outros, o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo no trabalho, na casa, filhos querem fazer isso. Se você olhar, os nossos filhos constantemente querem falar assim, não foi minha culpa. E os pais, na escola, as crianças não estudam, botam a culpa no professor e os pais concordam.
Eu nunca vi nada igual. E aí a culpa do professor. O filho não estuda. O filho não estuda, é a culpa do professor. Isso é a característica. De quem que é essa característica? Satânica. É a característica, dá vontade de falar assim, seu satanista. É a característica satânica, querido. Colocar a culpa no outro, isso foi inventado por Satanás. Isso foi inventado por Satanás. Olha, terrível isso, terrível quando nós fazemos isso. Nós não podemos fazer isso. Eu não sei se você já viu. Recentemente, eu vi no noticiário um homem lá nos Estados Unidos. Ele foi lá para o trabalho dele. Ele tinha sido mandado embora. Obviamente, ele achou que não era culpa dele. Ele pegou a metralhadora dele. Ele levou lá para o trabalho dele. E ele matou 12 pessoas. Porque ele estava um pouquinho irritado. Porque ele botou a culpa nos outros. Agora me diz que isso não é satânico. É atribuir culpa. É a raiz do que ele fez. É colocar a culpa, não é minha culpa que eu fui mandado embora, é a culpa deles. Eles fizeram isso contra mim, não é minha culpa. Isso aí é a raiz de muitos e muitos males. Nos casamentos isso acontece. O tempo todo isso acontece, o tempo todo isso acontece. Os filhos e filhas dentro da nossa casa colocam culpa na outra pessoa. O tempo todo, constantemente nós estamos colocando culpa em outras pessoas constantemente. E a terceira coisa que aconteceu ali, e estou terminando com esse ponto aqui. Terceira coisa, é fama, ou não é bem fama, mas é mais reconhecimento. Fama ou reconhecimento. Se você ler em Gênesis, acabamos de ler o versículo 13, mas no versículo 14 e 15, fala que vem a maldição sobre Satanás. No versículo 16 fala sobre a maldição que veio sobre Eva. No versículo 17, 18 e 19 fala sobre a maldição que veio sobre Adão e o homem. É muito importante você entender isso. Mas aí no versículo 20 diz o seguinte: Adão deu à sua mulher o nome Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Agora, isso aqui é importante, porque eu vou falar um negócio que de repente você nunca viu dessa maneira. Quando você fala assim, Adão deu o nome a Eva, que ela seria a mãe de toda a humanidade, a gente pensa assim, não é tão ruim, legal. Eva significa vida. Eva significa vida. Deu o nome Eva, mãe de toda a humanidade. Mas se você cavar um pouquinho mais fundo, você vê que não foi Deus que deu o nome Eva. Foi Adão que deu o nome Eva. E Adão deu o nome Eva imediatamente depois que ele caiu. Imediatamente depois que ele foi amaldiçoado. Ele caiu e ele não foi amaldiçoado. Ele foi a consequência do pecado dele, que foi lido para ele. E aí, imediatamente depois disso, ele deu o nome Eva. E o que ele estava dizendo? Eva, o seu propósito é ter meus filhos. Você vai ser a mãe de toda a humanidade. Seu propósito vai ser ter meus filhos. Agora, isso aqui vai ser controversial, o que eu vou falar. Isso aqui vai ser controversial. Antes da queda, Adão falou assim. Antes da queda, em Gênesis 2, 23, Adão disse o seguinte: essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Ele está dizendo, antes da queda, ele está falando assim, nós somos um. Nós somos um. Se você olhar o que Deus chamou Eva, Deus deu um nome a Eva. Deus deu um nome a Eva. Em Gênesis 5, versículo 2, diz o seguinte: homem e mulher os criou, e quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem, ou na realidade, humanidade.
Deus chamou Adão e Eva de homem. Na realidade, ele chamou de humanidade. O nome que Deus colocou sobre Adão e Eva foi humanidade. Adão, quando ele foi dado a Eva antes da quebra da família, ele falou assim: osso do meu osso, carne da minha carne. Nós somos um. Mas depois da queda, ele falou assim: não, Eva, você vai ser Eva. Seu propósito é ter meus filhos. Você vai ser mãe da humanidade. Você vai ser mãe. Agora, deixa eu falar uma coisa muito complicada aqui, tá? Domingo que vem é Dia das Mães. Ser mãe é algo maravilhoso, tá? É algo maravilhoso. E eu já ouvi muitos pregadores falar assim que o maior chamado da vida é ser mãe. Eu não acredito, tá? Eu não acredito que o maior chamado o maior chamado é ser mãe. Eu acho que ser mãe é algo lindo e maravilhoso e é um chamado de Deus. Mas eu acho que o maior chamado de Deus é ser filho de Deus. E que todos nós, homens e mulheres, somos filhos de Deus. E o que Adão fez foi colocar um rótulo na mulher. Ele caiu e ele estava falando assim: não, eu sou homem e você é mulher. E eu acho que há 6.000 anos agora, mulheres estão brigando. Será que meu único propósito é ter filhos? Há 6.000 anos, mulheres... E há 6.000 anos, mulheres... Os filhos saem de casa e mulheres têm dificuldade. E agora, qual é o meu propósito? Às vezes, mulheres se engravidam e têm depressão e falam assim: e agora? Ou às vezes... deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. Ter filhos é maravilhoso e é algo lindo. E Deus deu isso a vocês e é maravilhoso. E é um presente de Deus. E não estou minimizando em nada. Mas não é a única coisa que Deus tem para vocês, não. E não é nem a maior coisa que Deus tem para vocês. Deus tem chamados incríveis para a sua vida, que são outras coisas também. E você não precisa agarrar um rótulo que o meu único chamado na vida é ter filhos. Você pode ser pastora, você pode ser um monte de outras incríveis coisas também e ter filhos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, você está, escute aqui, mulheres, você está liberta do conceito de que o seu único chamado é ter filhos, ter meus filhos, como Adão falou. Seu único chamado é ser minha esposa, ser minha mulher, ter meus filhos, e você está liberta disso. Deus tem grandes chamados para homens e mulheres, e homens e mulheres, ele criou os dois, homens e mulheres. Em Gálatas fala assim que não existe homem e mulher, que não existe homem e mulher, não existe judeu e grego, tá? Então escute aqui, olha, não é que homem é maior ou melhor, tá? Você é liberto. Deus tem chamados maravilhosos para a sua vida. Terceira coisa ali, primeira coisa é vergonha, segunda coisa é culpa, terceira coisa é essa atitude de até difícil falar, mas é reconhecimento, orgulho, fama, de falar assim, de colocar um rótulo: você é isso, eu sou isso. Você é aquilo, eu sou isso. É aquela atitude de falar assim: você é mulher, eu sou isso. Aquela atitude de separação, aquela atitude de reconhecimento. E é o que famílias brigaram sobre isso. Logo depois, os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. A oferta de Abel foi reconhecida, de Caim não foi. E eles tiveram uma briga, porque Caim queria ser reconhecido, mas Abel foi reconhecido, Caim não foi. Então Caim matou Abel, por causa de uma necessidade, orgulho, queria aquela fama, aquele reconhecimento. Adão queria aquela fama, aquele reconhecimento. Não, eu sou homem, você é mulher. Seu propósito é ter meus filhos. Essas coisas, essa atitude que está na entrelinha de relacionamentos, é o que quebra relacionamentos. Vocês estão entendendo isso?
É sutil, mas está aí em relacionamentos. Está aí. E nós, queridos, nós precisamos tomar cuidado com isso. Vocês entenderam? É sutil, mas vocês conseguiram agarrar isso, essa sutileza? Alguns de vocês falam assim, outros vocês não entendi nada, vai ter que assistir o vídeo. Deus quer fazer uma restauração linda aqui na sua vida. Deus quer fazer uma restauração. É filhos, irmãos, que vivem debaixo da pressão do que os irmãos mais velhos fizeram. O seu irmão jogava bola muito bem, você joga bola? Não jogo não. E aí os irmãozinhos se rebelando por causa disso. De ter que se conformar a um rótulo que outra pessoa coloca sobre eles. Olha, Deus tem um chamado único na sua vida. E é bom, e é maravilhoso. Você não precisa se ficar rotulado com outras pessoas. Vocês estão entendendo? Deus tem um chamado maravilhoso na sua vida. Eu quero orar por vocês hoje. E Deus tem algo incrível aí para a sua vida. Terminar aqui com essa história sobre um homem no século 17. O nome dele era William Cowper. Ele foi um autor de vários hinos famosos que cantam até aqui no Brasil. Ele conseguiu um emprego incrível para trabalhar no parlamento da Inglaterra. E aí, quando ele estava todo feliz sobre isso, e aí ele ouviu falar que antes de ele assumir esse emprego, ele teria que passar por um painel que ia examinar a vida dele, mas o passado dele tinha sido um passado completamente imoral. Ele tinha se convertido e tinha totalmente transformado a vida dele, mas ele não queria que aquele passado fosse levantado. Ele ficou tão deprimido por causa da vergonha do passado dele, que ele decidiu se matar. Aí ele foi para pular de uma ponte. Ele subiu na ponte para se jogar da ponte, mas enquanto ele estava subindo, ele ficou com medo das alturas e não conseguiu subir, então ele desceu de novo. Aí ele foi para uma loja e comprou uma garrafa de veneno e estava levando para casa. Ele tropeçou e caiu e quebrou a garrafa de veneno. Chegou em casa, ele pegou um laço, amarrou numa viga lá na casa para se enforcar. Ele pulou da cadeira e a viga quebrou. Ele pegou uma faca, tentou se esfaquear e a faca quebrou. Ele caiu no chão, exausto, dormiu. E quando acordou, ele acordou com uma música incrível no coração dele, falando sobre a redenção de Cristo, falando sobre os pecados sendo lavados e a vergonha sendo removida. E no dia seguinte ele foi lá para aquele painel examinadora no parlamento da Inglaterra. E ele abriu falando sobre o passado dele e falando sobre como Jesus tinha perdoado ele. E os ingleses são brilhantes nos livros de história deles. Eles são brilhantes. No século 17. E é relatado lá 130 pessoas do parlamento, assim, membros do parlamento e funcionários entregaram a vida a Jesus naquele dia, por causa do testemunho dele, da vida transformada dele. Vou falar aqui com você. De repente você tem lutado com áreas da sua vida que você mantém escondido. Áreas da sua vida que você tem mantido escondido. Talvez seja algo da sua família. Talvez seja algo no seu relacionamento. Talvez seja algo muito ruim no seu relacionamento com sua esposa ou outra área. Ou talvez não tenha a ver com família.
Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você pode ser perdoado, você pode ser lavado, você pode ser purificado, e aquilo pode ser removido completamente da sua vida. Mas você não vai conseguir fazer isso no seu esforço. Se você precisa fazer isso através de colocar as vestes de justiça de Deus. Mas está ali para você. Está ali para você. Quero orar por você. Queria que você fechasse seus olhos, abaixasse suas cabeças. E hoje Deus vai tocar na sua vida de uma maneira profunda, profunda, profunda. Hoje Deus vai ministrar a sua vida de uma maneira incrivelmente profunda. Se você está aqui hoje e você diz: pastor, eu preciso acertar a minha vida com Deus, eu preciso colocar a minha vida em ordem. De repente você fala assim: sim, pastor, eu tenho lutas na área de pecado em minha vida, e eu tenho lutado e não consegui vencer. Hoje eu percebo que de repente eu estou lutando da maneira errada. Hoje eu quero colocar tudo isso na mão de Deus. Eu quero em fé colocar na mão dele e receber o perdão de Deus e colocar as vestes da justiça. Se você está aqui, você fala assim: eu quero colocar a minha vergonha diante do Senhor e receber o perdão dele sobre minha vida. Todo olho fechado, toda a cabeça abaixada. Se você está aqui, você fala assim: pastor, eu preciso desse renovo na minha vida. Eu preciso desse renovo na minha vida. Se essa pessoa é você, rapidamente levante sua mão agora em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Quem mais? Ok, ótimo, ótimo. 3, 4 pessoas, ok. Legal, 5 pessoas. Muito bem, muito bem. Quem mais? Muito bem, quem mais? Quem mais? Muito bem, ótimo, ótimo. Vou fazer mais uma pergunta aqui. De repente você está aqui, você diz: pastor, nunca entreguei minha vida a Jesus. Eu preciso acertar minha vida a Jesus, preciso colocar minha vida em ordem diante do Senhor. Se essa pessoa é você, você fala assim: eu quero colocar minha vida nas mãos de Deus, nunca entreguei minha vida a Jesus. Ou de repente você fala assim: eu estou desviado, estou afastado, estou longe de Deus. Se essa pessoa é você, rapidamente levante sua mão agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Ótimo, 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 ótimo. Ok? Última pergunta, última pergunta. Você está aqui, você diz: pastor, eu preciso de oração por alguma área da minha família. De repente é seu relacionamento com sua esposa, seu marido, ou de repente é uma área que tem a ver com seus filhos. Mas você precisa de oração para a sua família, em alguma área da sua família. Se essa pessoa é você diz assim: pastor, ore por mim, eu quero participar dessa oração, por minha família, em alguma área específica da minha família, na minha família. Se essa pessoa é você, rapidamente levante sua mão agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ok. Se você levantou sua mão e se você quiser, vem aqui para frente agora. Nós vamos orar. Pode vir. Sai do seu lugar. Vem aqui para frente. Nós vamos cantar e nós vamos orar. Pode vir. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava amor, o Salvador, lá na cruz, o sangue derramou o peso do pecado. Ele levou, a terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele
Deus, nós pedimos pela tua intervenção, Pai. Deus, existem coisas no meio da nossa vida, na nossa qualidade familiar, que somente o Senhor pode ajustar. Deus, na nossa saúde, Deus, com o nosso cônjuge, saúde com os filhos. Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para conduzir a nossa família, ó Deus, nos teus pés, conduzir a nossa família, Deus, de acordo com aquilo que o Senhor tem preparado para nós, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Pode tomar o seu assento, querido. Tomar o seu assento não, desculpa, só voltar para o seu assento, permaneça de pé. Nós vamos participar de um momento lindo. Nós vamos participar de um momento agora, um verdadeiro momento em família. Um verdadeiro momento em família. Você que está no online, prepare aí o seu cálice, o seu pão. Nós vamos participar do momento da Santa Ceia do Senhor. E só para te explicar como funciona aqui nessa casa a Santa Ceia do Senhor, você não precisa ser membro aqui, mas você precisa ser aquele que aceitou Jesus como seu suficiente Salvador e Libertador. Esse momento é para todo aquele que é convertido, que aceitou Jesus como seu suficiente Salvador, como seu Libertador. Pastor, mas eu vim de visita. Você é cristão, esse momento é para você. Nós somos uma família só. Nós somos uma família. E talvez você tenha vivido debaixo de um jugo. O pecado tem te dominado em alguma área, e eu queria te dizer, esse momento não é um momento para você olhar para o pecado e dizer assim: tá bom, pecado, eu não vou participar dessa vez, eu vou me render a você mais uma vez. Eu quero que você olhe para o pecado e diga assim: a partir de hoje você não mais me domina, a partir de hoje você não mais me controla, a partir de hoje quem dita as regras do jogo é o Santo Espírito do Senhor, ao qual eu sou guiado. E é isso que eu profetizo sobre todos vocês, sobre tua família. Você é alguém guiado pelo Espírito de Deus. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção. Vai passar aqui os elementos da Santa Ceia. Se sirva dos elementos da Santa Ceia que nós vamos tomar juntos, amém? Aleluia. Deus Pai abandonou, cessou teu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros se abriu, nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado. Querido, engrandeça o nome do Senhor. Traga à memória tudo que Ele fez por você, por mim, por você. Um filho pregado no madeiro para que nós tivéssemos vida em abundância. Nós declaramos: Ele vive, Ele vive. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 11, 23, o seguinte: pois recebi do Senhor que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Deus, nós estamos aqui para te agradecer, para te engrandecer, pela oportunidade de trazermos à memória, ó Deus, tamanho sacrifício feito em amor pelo teu povo. Nós temos a convicção que é por meio do teu povo, do teu corpo transpassado na cruz,
Ó Deus, é um motivo pelo qual nós podemos ter vida em abundância. E nós te engrandecemos por meio desse pão que simboliza o teu corpo. Em nome de Jesus, participe do corpo de Cristo. Aleluia. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Faço isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem e beberem desse cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Deus, nós estamos aqui, ó Deus, para te engrandecer, ó Deus, e para te agradecer pelo teu sangue que nos comprou. O alto preço, preço de sangue derramado na cruz, para que nós pudéssemos ter vida em abundância. Deus, nós tomamos isso aqui para anunciar a tua vinda. Nós tomamos, ó Deus, e nosso coração clama: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pode tomar do cálice. Querido, Ele ressuscitou e Ele em breve virá. Em breve Ele virá. Aleluia. Declare: para sempre Ele vive. Para sempre Ele vive. Para sempre Ele vive. Ressuscitou. Ressuscitou. Você foi edificado aqui nesse momento, nessa noite. Glorifica o nome de Deus, aonde você estiver. Engrandeça o nome dEle. Diga uma palavra de gratidão a Ele nesse momento. Nós estamos numa série família. Eu queria te fazer um apelo aqui. Essa série não é somente para você. Essa série é para toda a sua família. Próxima vez que você estiver aqui, carrega a sua casa, o papagaio, o cachorro, a criança, a avó, o avô, vem todo mundo para cá. Porque são momentos de sermos edificados. E a palavra de Deus diz o seguinte: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É momento de você declarar sobre a sua casa: eu e minha casa. Talvez um irmão, talvez uma prima, talvez um tio ainda não serve, mas a promessa de Deus para a tua vida é você e toda a sua casa. Não é você e parte da sua casa. Então eu te convido a declarar a partir desse momento: eu e minha casa. Diga assim: eu e minha casa. Diga mais alto: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus, obrigado por esse momento em tua presença. Obrigado, Deus, por esses dias, ó Deus, dias de libertação, dias de transformação, dias de mudança de mente, ó Deus, dias de mudança de sonhos de coração, dias onde o Senhor vai trazer a nossa casa para se render aos seus pés. Ó Deus, que cada homem, cada mulher, cada família, cada jovem aqui presente, ó Deus, possa declarar isso dia após dia: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E que isso se torne uma realidade em nossos dias, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito sejam conosco até que Ele venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se você recebe isso, glorifica o nome do Senhor Jesus com toda a sua força. Amamos você, querido. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Que alegria estar aqui mais uma vez com vocês e poder lhe apresentar nossa igreja Elan Church, Igreja Luz às Nações. Sou Paulo, pastor do Campus Online. E eu quero que você continue participando dos cultos através do nosso site elanchurch.online ou através das outras plataformas digitais do Facebook e do YouTube. E o mais importante, você participe nos comentários, escrevendo, falando conosco. Se você é novo aqui, escreva ali, novo aqui, para que a gente possa te identificar e te conhecer melhor. Nós queremos falar com você. Esse é um tempo maravilhoso em que Deus tem derramado as suas bênçãos sobre nós e quero que você venha fazer parte disso conosco.
com uma família espiritual. Quero que você venha conhecer amigos e irmãos, para que você tenha uma caminhada alicerçado em amizades verdadeiras, de pessoas que vão contribuir para edificar a sua vida. E eu tenho um convite muito especial para você. Quero que você venha fazer parte dos nossos grupos de comunhão, que nós chamamos na Irlanda de GT, grupo de temporada. É também conhecido como grupo caseiro, grupo doméstico ou célula. Esses são grupos muito especiais, muito preciosos, que a gente ali conhece novos amigos e novos irmãos e temos um momento de comunhão extremamente abençoado, maravilhoso, para que você seja edificado. É um ambiente de bate-papo, regado à oração, ao estudo da palavra e que a gente pode compartilhar nossas experiências e ali a gente poder caminhar junto com pessoas que vão nos apoiar, nos ajudar e estar conosco em todo e qualquer momento e situação. Onde quer que você se encontre, venha fazer parte dos nossos grupos de comunhão, seja presencial ou online. Você pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, o 21 966 358309. O número está aparecendo aqui embaixo na tela. E você pode entrar em contato conosco enviando uma mensagem ou ligando para a gente e conhecer um dos nossos grupos de comunhão. Tenho certeza que você vai ser muito edificado e fortalecido. Vem ser Ilan com a gente. Nós somos Luz às Nações. Amando Deus, amando você, Ilan.